A mensagem chegou na caixa de entrada 2 dias antes desse podcast estrear. Como assim? A Kate não deu entrevista? Não fazia nem uma hora que eu tinha anunciado no meu Instagram que ia lançar um documentário em áudio sobre a história da coach. E tinha dito também que Kate Torres preferiu não dar entrevista para essa série sobre a sua vida. E essa mensagem veio de uma pessoa com quem eu já me correspondia. Era a irmã mais velha de Kate Torres. E eu expliquei o que tinha acontecido para a irmã da Kate, que prefere omitir seu nome no podcast. Contei como passei meses conversando com um advogado, que em agosto ele confirmou a entrevista dentro do Instituto Prisional Santo Expedito, em Bangu, e que eu fui até a porta da cadeia no Rio de Janeiro, mas que, na hora marcada para a entrevista, o advogado afirmou que Kate não falaria. E ponto. Ela reagiu com surpresa. Parecia não saber dessa decisão. Pedi um tempo para conversar com a irmã. No dia seguinte, meu Instagram apitou com a mensagem. Pode mandar uma carta com as perguntas que ela vai responder por escrito. E vinha também o número da cela de Catiúcia Torres dentro da cadeia. Uma entrevista por escrito não era o ideal. Numa entrevista por carta, eu não conseguiria me aprofundar em questões que aparecessem na hora do papo. Ficariam de fora o tom e a emoção. E, acima de tudo, eu não conseguiria gravar a voz de Kate. Por mais que não fosse o cenário desejado, era o cenário que eu tinha. Uma entrevista ao vivo estava fora de cogitação, já que a única pessoa que podia me autorizar a entrar na cadeia era o advogado. E o advogado defende que a ré não fale. Então, no dia em que esse podcast estreou, eu mandei uma carta de 3 páginas para Kate Torres, com sua cela como endereço de destinatário. Eu acho que aqui vale contar que pessoas presas podem se corresponder com o mundo externo assim, por escrito. No Brasil, ao contrário dos filmes americanos, presos e presas não têm acesso a um orelhão dentro da cadeia, mas têm acesso a papel, caneta, envelope e selo. Na semana seguinte, a irmã me avisou que Kate já tinha enviado a resposta. E eu pesquisei que o prazo médio de uma correspondência aí do Rio de Janeiro para São Paulo era de 5 ou 6 dias. Então, era só uma questão de tempo. Só não dava para saber de quanto tempo. E daí dias se passaram e nada. Semanas se passaram e nada. 1 mês e meio se passou e nada. A entrevista passou de uma probabilidade a uma improbabilidade. Setembro virou outubro e outubro virou novembro. E nada de uma resposta. Até que essa série já estava prestes a terminar. E uma carta atrasada foi entregue pelos Correios. Da Wondery, eu sou Chico Felice e esse é um episódio extra de A Coach, podcast que investiga a vida de Kate Torres. Uma brasileira que nasceu pobre, se mudou adolescente para a Europa, onde foi modelo de lingerie, participou do concurso Miss São Paulo, por indicação, fingiu um namoro com Leonardo DiCaprio, conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde acabou na capa de revistas e buscou a iluminação em cerimônias do chá ayahuasca com herdeiros de Hollywood, e criou uma página de memes na internet onde conseguiu juntar mais de 1 milhão de seguidores. Daí, ela voltou para o Brasil, onde publicou um livro autobiográfico em que se dizia uma pessoa iluminada com o dom de ouvir vozes do além e de ler mentes. Depois, usou sua fama na internet mais a história do livro para começar a vender cursos e consultas para suas seguidoras, oferecendo sucesso profissional e a cura para todo e qualquer mal. Por último, passou a misturar coaching com bruxaria. Xingou funcionárias, celebridades e psicólogos nas redes sociais e convenceu clientes a ir morar com ela nos Estados Unidos, quando virou uma obsessão da internet e foi acusada de ser líder de uma seita boutique, de traficar e explorar sexualmente jovens brasileiras. E que espera há 11 meses o julgamento dos supostos crimes de que é acusada, enquanto corre o risco de ser alvo de novos processos. E agora, ela dá a primeira entrevista desde que foi presa. Episódio 10. A entrevistada. Esse mês e meio entre a carta ser respondida e chegar na minha casa foram de apreensão pura. Se a correspondência tivesse sido extraviada ou, interceptada por funcionários do presídio, a entrevista jamais se repetiria.
E não adiantava eu mandar as perguntas de novo numa folha de sulfite. Kat disse para a irmã que se a primeira carta se perdesse no caminho, era um sinal de Deus para que ela ficasse em silêncio. Se a carta chegasse ao destino, seria Deus permitindo que ela falasse. Mas, no dia 8 de novembro, quando foi ao ar o episódio em que eu visito a casa antiga de Kat, no Texas, e também passo num clube de striptease, o destino decidiu. Ou o correio terminou um trabalho bastante atrasado mesmo. Um carteiro deixou uma carta na minha casa. Um envelope cujo remetente era o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu. Uma correspondência assinada por Kat Torres, que levou quase 50 dias para ser entregue. Kat começa a carta dizendo como está se sentindo no momento em que me escreve. A minha cabeça tá em frangalhos pelos meus animais nos Estados Unidos. Penso 300 mil vezes como tá a Nathaniel, minha cadela. Penso muito nos meus seguidores e naqueles que perderam algo muito maior quando eu fui presa. Uma esperança de liberdade. A Mariana Romano, que fez a direção de som desse podcast, vai ser a voz que vai ler as respostas escritas à mão por Kat Torres. Penso demais naqueles que já eram fracos e ficaram ainda pior vendo seu ídolo sendo preso, ainda mais injustamente. E, pelo outro lado, eu recebo um auxílio imenso da voz, dos espíritos de luz e da minha mãe, que também já se foi. Isso acalma um pouco o meu coração. Depois de expor o que sente, Kat começa a responder as minhas perguntas, uma a uma. Nos últimos 11 meses, Kat sumiu do olho público. Se antes ela transmitia sua vida toda nas redes sociais o tempo inteiro, em 2023 ela desapareceu. Não há uma foto dela nesse período. Quase ninguém a viu depois que ela foi detida. Primeiro por 1 mês nos Estados Unidos e nos últimos 10 meses em 2 cadeias diferentes do Brasil. E eu começo a minha carta agradecendo pela resposta. Afinal, Kat não era obrigada a falar com a imprensa. Inclusive, é muito desaconselhada a dar entrevistas por sua defesa. Mas a gente deu um jeito dela falar de dentro do presídio. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser como é a vida dela hoje em dia. Eu escrevi o seguinte: Kat, obrigado pela disponibilidade para fazer essa entrevista. Você pode descrever um dia seu aí dentro do Santo Expedito, por favor? Um dia aqui no Santo Expedito? Você pode imaginar o inferno? Um pouco pior do que isso. Não somos tratados como seres humanos aqui. Uma repórter do canal de YouTube Rede Rio TV publicou 2 meses atrás um vídeo em que afirma ter visitado Kat e que ela penava dentro da cadeia. E eu tento confirmar essa informação com ela. Eu pergunto: uma jornalista afirma ter te visitado e diz que você perdeu peso e está abatida e fragilizada. É verdade? É verdade, sim. Eu cheguei a perder 22 quilos e todos os cabelos da minha cabeça. O meu cabelo tá curtinho, isso já tem 2, 3 meses. Mas eu tava doente e morrendo de anorexia. Cheguei a passar 5 a 6 dias sem comer. Você fez amizades aí dentro? Não tenho amizades aqui dentro porque é uma cadeia. Não tem como fazer amizades aqui. Aqui, tudo que você fala sem maldade pode acabar custando a sua vida ou o seu rosto todo cortado. Já aconteceu comigo uma vez. Graças a Deus, não deixou marcas. Nos últimos meses, você e sua irmã se reaproximaram. Como tem sido essa relação? Isso mesmo, minha irmã se reaproximou de mim porque eu estava morrendo. Minha relação com a minha irmã é a melhor, como nunca foi. Para convencer Kat a dar essa entrevista, eu fiz chegar até ela a lista de pessoas com quem eu tinha conversado no podcast. Seu ex-marido, seu atual marido, o advogado que ajudou a conseguir um visto de habilidades extraordinárias nos Estados Unidos, o dono da mansão que promovia festas regadas à ayahuasca e o dono da marca de água Fashion de que ela foi garota propaganda. Agora é hora de perguntar se Kat quer falar alguma coisa para eles. Eu escrevi para ela: eu tive em contato com muitas pessoas que foram importantes na sua vida. Gente como o TM, o Jean Hipólito e o advogado Michael Wilds. Tem alguma coisa que você queira falar para eles? Fala pra eles que eu os amo muito, principalmente o Dr. Wilds, porque eu sou casada com um americano e vou precisar voltar pra aí quando eu sair daqui. E quero tratar com ele, porque ele tem um espaço muito grande no meu coração. E é então que a gente entra nas acusações de crimes. E essas acusações começaram quando os jovens se mudaram para o Texas. Pelo menos 3 mulheres afirmam que foram convidadas a morar com Kat nos Estados Unidos.
A partir de todas as entrevistas que eu fiz, dos vídeos e das evidências, eu pergunto: por que você convidou seguidoras para morar com você nos Estados Unidos? Ninguém nunca morou na minha casa, apenas a pessoa que o Colburn mencionou. Chamava Jéssica, mas foi só por 15 dias e para ajudá-la. Uma das maiores curiosidades de quem acompanhou a vida de Kat é sua situação financeira. Como é que uma influencer que virou coach mantinha uma casa de 4 quartos, carros conversíveis e roupas caras? Tudo isso em dólar. E eu faço essa pergunta diretamente para ela. De onde vinha seu dinheiro? Você conseguia bancar seu estilo de vida com as consultas de coaching? Sim, o meu dinheiro dava e ainda sobrava muito. Kat Torres sou eu mesma e acredito que serei inocentada. Quando eu fui para o Texas, encontrei com a família do marido de Kat, Zachary Mencken. E eles foram os entrevistados mais ressabiados dessa série, assim, de longe. Demoraram semanas para topar conversar comigo. E o próprio marido não quis falar sobre o caso, então eu conversei com parentes dele. Depois de fazer uma vaquinha para alimentar os bichos que os dois criavam juntos, Zachary se afastou do caso. Parou de falar com o advogado da mulher no Brasil. E, de acordo com a sua família, não quer mais saber de Kat. E eu pergunto para Kat diretamente: você ainda tem contato com seu marido? Sobre eu estar junto com o Zac, ele não falou pra você não, né? Ele ainda tá fugindo de todas as pessoas até eu sair da prisão. Mas acredito que vai ficar tudo bem comigo e com ele também, quando eu sair daqui. Você teve muita coragem indo até lá. Ele, o pai dele, os irmãos dele não iam te receber bem. Por favor, passe o endereço dele pra minha irmã. Eu queria muito que ele não fosse assim tão ruim com estranhos. Vale lembrar aqui que não houve um julgamento. Kat está em prisão provisória até o dia da gravação desse episódio. Os procedimentos do processo estão avançados e é provável que em breve ela vá receber um veredito de culpada ou de inocente. E eu questiono qual é sua esperança. Você acredita que será inocentada? Por quê? Eu acredito que você é inocentada, porque eu sou inocente. Eu nunca fiz nada. Por mais que defenda sua inocência, existem provas de que as seguidoras moraram com a influência. E existe também um rastro de evidências, como os perfis de prostituição que as jovens seguidoras da coach tinham em sites americanos. E eu pergunto para Kat se ela aliciava as seguidoras e as fazia dançar em boates de striptease e a se prostituir em sites de acompanhantes. A Desirê Freitas se prostituía sozinha. Eu era apenas a amiga dela. Amiga de conversar no WhatsApp. Depois eu fui ver que os perfis de prostituição não eram fakes, mas reais. Mas a culpa não é minha. A pergunta seguinte é mais filosófica. Se você pudesse mudar algo da sua carreira, o que faria de diferente? Não, eu não acredito nisso. Só quem altera minha trajetória é Deus. E isso, com ou sem escândalo, ia acontecer. Mas se eu pudesse mudar qualquer coisa, eu não seria amiga delas. Depois de falar sobre o passado, eu volto às perguntas para o futuro. O que essa pessoa que já teve 7 carreiras pensa em fazer depois que tiver quite com a justiça? Kat, quais são suas expectativas após a saída? Você vai continuar com a bruxaria? Pretende ficar no Brasil? Ainda não sei, de verdade, quais são minhas expectativas. Bruxaria é algo que eu vou fazer até o dia que eu morrer. Eu nasci bruxa e já de outras vidas, só não sei como vai ser tudo isso. A princípio, eu só quero encontrar e restituir minha família de novo. A primeira coisa que eu quero fazer quando sair da prisão é abraçar o meu cachorro. Quais são seus planos para o futuro, Kat Torres? Eu queria muito ficar no Brasil, mas como eu tenho 14 animais e alguns não são permitidos aqui no Brasil, talvez eu fique por lá. Eu queria virar cantora sertaneja. Já escrevi 15 músicas, todas elas patenteadas pelo meu advogado. Por fim, eu pergunto para Kat Torres sobre a ferramenta que ela usou para conquistar a fama e depois a infama. E a verdadeira protagonista desse podcast, a internet. Kat, a internet ainda vai ser sua ferramenta de trabalho no futuro? Não espero trabalhar na internet. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu não espero mais nada da internet. Pra mim, já é um meio ultrapassado, que só tem dancinha ridícula no TikTok e um monte de pirralho que assiste tudo e depois fica causando problema. Agora, talvez, só ao vivo. E assim, as 4 páginas de carta em letra de mão chegam ao fim, 50 dias depois da entrevista começar.
Eu preciso abrir um parêntese aqui. Kat não foi o único lado dessa história que se pronunciou. A suposta vítima dos crimes de que ela é acusada também veio a público pela primeira vez desde que o caso eclodiu. No dia 26 de outubro, Desirê Freitas fez um anúncio no Instagram. Era a primeira postagem dela em meses, e ela anunciava o livro em que vai contar o que viveu ao lado da coach. O livro se chama Searching Desirê, Minha Jornada pela Liberdade, e deve chegar às livrarias no começo de dezembro. O post de Instagram de Desirê classificava a leitura como de tirar o fôlego. E nesse mesmo texto, Desirê afirmava que resolveu escrever o livro para que sua experiência sirva de alerta contra o tráfico humano e que vai destinar uma parcela da renda da venda da sua obra para vítimas desse crime. O anúncio também vinha com uma explicação. Desirê diz que sua intenção é narrar sua versão dos fatos, que ela levou meses para começar a conseguir se recuperar dos traumas, para só então colocar sua história no papel. O texto da publicação termina com um disclaimer em que Desirê afirma, pela primeira vez, também ter sido vítima de violência sexual e uso forçado de drogas. Segundo ela, tudo a mando da coach. A produtora Beatriz Trevisan lê trechos do que já foi publicado sobre esse livro. Esse livro vai discutir as experiências de uma jovem vítima de tráfico humano, abuso emocional, estupro, situação análoga à escravidão e uso de entorpecentes. Isso pode desencadear gatilhos em leitores com experiências semelhantes. Na página da editora Disrupt Talks, o livro está descrito assim. Desirê Freitas é uma jovem sonhadora. Em 2014, aos 17 anos, foi para Vancouver, no Canadá, fazer intercâmbio. Era sua primeira viagem internacional. Meses depois de voltar para o Brasil, decidiu desbravar o mundo novamente. Voltou para Vancouver para estudar Business Management e lá conheceu seu primeiro amor. Em 2016, Desirê se deparou pela primeira vez com o perfil público de Kat Torres. 2 anos depois, Desirê e o namorado se mudaram para a Alemanha. Pelas drásticas mudanças culturais e problemas em seu relacionamento, em 2018, Desirê decidiu fazer sua primeira consulta com a influenciadora digital e coach Kat Torres. Foram inúmeras consultas até que, em abril de 2022, uma ligação mudou toda a sua história. Kat pediu para que Desirê fosse aos Estados Unidos ajudá-la em um momento difícil. O que aconteceu lá, você não vai acreditar. E mais uma vez eu procurei Desirê Freitas através da sua editora, mas ela optou por não dar uma entrevista. Um dia depois desse anúncio feito nas redes sociais, a jovem de 27 anos conversou com o jornal O Globo. E ela fez algumas revelações do livro. A chamada da notícia no jornal dizia: Tráfico humano e estupro. Vítima da coach Kat Torres lança livro em que revela que era obrigada a usar drogas e orientada a engravidar de milionário. Ou seja, as versões de Desirê e de Kat são completamente opostas. Na carta, Kat Torres afirma que suas seguidoras nunca moraram com ela. Desirê diz que morou, sim, na casa de Leander. Vizinhos e dezenas de pessoas que conviveram com as duas confirmam que elas moravam juntas. Kat Torres já é acusada de charlatanismo, tráfico de pessoa, redução à condição análoga à escravidão e exploração sexual de brasileiras nos Estados Unidos. Agora, os relatos que vêm à tona com o livro de Desirê aumentam a lista de possíveis acusações contra a coach. Desirê também afirma que foi vítima de tráfico humano, de crime sexual e que foi coagida a se prostituir. Kat Torres nega todas essas acusações. Desirê conta que passou anos como uma seguidora da coach, com quem trocava mensagens por redes sociais. Ela afirma que seguia à risca todas as orientações da líder. Até que, em abril de 2022, ela saiu da Alemanha, onde ela estava morando, com uma passagem só de ida para a casa de Kat, nos Estados Unidos. A jovem afirma que a mudança veio depois de pedidos de ajuda da coach, que dizia estar isolada e confiar apenas em Desirê. Hoje em dia, Desirê considera que a coach estava, na verdade, tentando a atrair para um esquema de exploração sexual. E afirma que não demorou muito para que seu papel na casa de Kat mudasse. De suporte emocional da coach, ela diz que começou a ser forçada a fazer programas e ir para boates de striptease, como Landing Strip. Ela afirma que chegou a receber $20 mil para passar a noite com políticos, atletas famosos e produtores de Hollywood. E que foi orientada pela coach a fazer tudo o que os clientes quisessem. Isso incluía o uso de drogas. Desirê afirma no livro que usou cocaína contra sua vontade diversas vezes.
E foi aí que a situação escalonou. Segundo Desirê, a coach percebeu que poderia ganhar muito mais dinheiro se ela engravidasse de um desses homens ricos e poderosos. Ela narra que foi convencida a tirar o seu DIU, um contraceptivo interno que usava para não engravidar. Só que não levou muito tempo para a coach desistir da ideia desse golpe, é o que afirma Desirê. Desirê também afirma que, se ela se negasse a seguir as ordens de Katy Torres, a coach gritava, ameaçava se suicidar e dizia que a voz espiritual que a guiava iria punir a jovem cliente. O livro também esmiuça as bruxarias que Katy dizia fazer. Era Desirê a responsável por ir até as lojas e comprar artigos de magia, porque Katy não queria que Zack a visse fazendo isso. Desirê revela que gastava milhares de dólares por semana com itens para rituais. Catiúcia, Desirê e Letícia Maia foram presas em 2 de novembro de 2022 no Maine, enquanto fugiam do Texas. Mas, no livro, Desirê revela que não sabia dos planos de fuga da coach e diz que ela própria poderia entrar legalmente no Canadá, porque ela já tinha visto para o país. Em entrevista ao jornal O Globo, Desirê diz que só quer 2 coisas com esse livro. A primeira é que a justiça seja feita. A segunda, que sua história sirva de alerta contra os crimes de que ela afirma ter sido vítima. E agora a gente volta para a carta que Katy Torres mandou de dentro do presídio. Além de responder as perguntas que eu tinha enviado, Katy também escreveu uma coisa a mais. Ela fez uma colocação que não fazia parte da entrevista. Era um pedido. Katy teceu uma única observação sobre esse podcast. Algo que de cara eu queria comentar com você é que eu queria que o nome do documentário fosse Katy Torres e não A Coach, porque para as pessoas que me conheciam e fizeram meus cursos, eu fui mais uma guia espiritual, um ponto de luz, um anjo, uma atriz, uma modelo famosa, tudo, menos uma coach. Até um meme famoso eu fui, com coisas da Katy. Eu fui muito mais do que isso. Quer ouvir agora um episódio extra de A Coach, em que eu converso com a Mabê Bonafé sobre os bastidores da investigação e trago em primeira mão informações inéditas sobre esse caso? É só baixar o app do Amazon Music. Esse episódio já está no ar agora e ele só vai estar disponível no Amazon Music. Então é só baixar o aplicativo e você pode ouvir de graça. A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, diretor e apresentador. O roteiro desse episódio foi escrito por mim e pela Beatriz Trevisan. A Bia também dá voz para os trechos do livro de Desirê Freitas. A produção é de Beatriz Trevisan, Otávio Bonfá e Maria Leite. É a Mariana Romano que faz a leitura da carta que Katy Torres escreveu da prisão. A Mariana também fez tratamento do roteiro e a montagem, com assistência de edição de Pedro Tambellini. Música de Mariana Romano com Epidemic Sound. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Reburn e Marshall Lewy. A arte de capa é de Catarina Pignato. E o Pedro Fida é responsável pelos Business Affairs. Muito obrigado por ter ouvido. Eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma e, se achar que a gente merece agora no fim, dê 5 estrelas para a série. Um abraço e a gente se reencontra em breve.